Bom, pessoal, então, dando continuidade ao que nós estávamos falando, né, do experimento com adubação de sistemas, falei agora das questões de solo, alguns poucos atributos, né, principalmente falei de carbono, biomassa e duas enzimas, temos vários outros atributos avaliados, mas quis trazer só para mostrar para vocês que quando nós posicionamos a adubação no momento de maior exportação, ou seja, pós-soja, e vamos colocar essa adubação na pastagem, temos melhorias consideráveis em atributos de solo. E agora eu quero trazer para vocês o que aconteceu com a produção animal e a produção de soja. Isso daqui, média de 3 anos também. Foi que parte disso aqui é a dissertação do Caio, que foi na UFPR também. O artigo também está submetido. Naquela adubação convencional, aquela que só recebe fósforo e potássio na fase pastagem, na fase lavoura, desculpe, a produção de arrobas por hectare foi de 13,7 arroba de carcaça por hectare. Quando eu peguei a adubação de sistema, eu só peguei o fósforo e o potássio que estava lá na soja e em vez de pôr na soja, coloquei no pasto, nós já aumentamos para 15 arrobas por hectare. Com a inserção do nitrogênio, isso passou de 16 arrobas por hectare quando eu coloquei nitrogênio na fase pastagem. Lembrando que esse nitrogênio ele é na safrinha e que a nossa safrinha, a partir de maio, né, a partir de maio de todos os anos, aí praticamente não tem mais chuva. Esses animais ficaram variando de março a agosto, a depender dos anos. Teve ano que entrou em abril, teve 2 anos entraram em abril, um ano entrou no finalzinho de março, e eles ficaram em pastejo entre 90 e 132 dias. Dependia do ano também de como estava a precipitação. E essa daqui é uma média de produção de arrobas por hectare. Veja que eu posso, só de mudar, se eu não colocar nem nitrogênio, mas eu só mudar o posicionamento da adubação do fósforo e o potássio, que era na soja, pôr no pasto, já tem um aumento de mais de 1,5 arroba por hectare de ganho de peso. Isso acontece por quê? Maior produção, o fósforo é um fósforo mais lábil, que vai favorecer um maior desenvolvimento inicial das plantas, enraizamento. Então, a produção da forragem, não trouxe aqui para não ficar longo, a produção de forragem foi maior também nas áreas quando eu adubei na fase pastagem. Mas o que nos surpreendeu mais ainda foi a produtividade de soja. Como eu falei para vocês, é generalizado o entendimento, e a gente concorda com isso, de que a adubação nitrogenada lá na soja contribui negativamente com a produtividade, porque vai invariavelmente diminuir nodulação, né, e isso vai comprometer a produtividade. Mas será que se esse nitrogênio estiver no sistema sendo ciclado por esses plantas, micro-organismos, será que esse nitrogênio que está girando ali no sistema, ele não poderia contribuir significativamente com a produtividade de soja? E essa informação que foi muito interessante, esse daqui já é o resultado das 2 últimas safras, né, que foi 2020, 21 e 21, 22, então aqui média de 2 safras. Olha o que aconteceu com a produtividade de soja. Na adubação convencional, aquela que recebe fósforo e potássio só no pasto, a produtividade média é de 61 sacas. Quando eu puxei a adubação de fósforo e potássio para o pasto, isso foi para 65 sacas. Opa, mas já aumentou 4 sacas só de mudar. Lembra o que acontecia com as enzimas? Aumentando a atividade biológica, atividade enzimática no solo? Só de mudar o posicionamento. Nós queríamos que
a fase pecuária produzisse mais e não afetasse, pelo menos negativamente, a lavoura. Mas olha o que aconteceu. Houve um incremento de produtividade quando eu puxei fósforo e potássio para o pasto. Quando eu fiz o fósforo e o potássio no pasto, na soja, desculpa, mais nitrogênio no pasto, a produtividade ela sai de 61, vai para 67 sacos, aumento de 6 sacos pela entrada do nitrogênio. É mais ampliada ainda quando eu coloco nitrogênio, fósforo e potássio no pasto, em que na média de 2 anos nós tivemos 8 sacas a mais de soja, onde nós fizemos a adubação de sistemas e colocamos esse nitrogênio no pasto. Isso, nós estamos falando em 16 sacos de soja a mais em 2 anos. E o produtor dessa fazenda ele ficou muito surpreso, porque, na verdade, essa produtividade é produtividade padrão fazenda. Porque o piquete ele tem mais ou menos 2 hectares, cada piquete. O gerente vai lá, colhe só as bordaduras, mede. Nós fazemos a amostragem, né, manual ali, em linha e tal, mas ele vai, colhe, mede a área que restou, colhe só esse piquete, põe no caminhão, pesa. Colhe o piquete 2, põe no caminhão, pesa. Esses dados é padrão fazenda. E ainda que considera perda, que considera tudo aquilo que é inerente do processo de colheita e transporte. Corrigida a 13%. Veja que quando nós colocamos os nutrientes no momento adequado, temos um bom manejo de pastoreio. Aqui nós manejamos no pastoreio rotatino. Um bom manejo de pastoreio. Você tem uma melhoria em atributos de solo que reverberam nesse sistema e contribuem diretamente com a produtividade. E aí, quando nós falamos que o nitrogênio não influencia a produtividade, ele não influencia a produtividade da soja ou influencia negativamente quando você coloca ele lá na soja. Mas quando você insere ele dentro do sistema de produção, posicionando ele no momento adequado, ele tem influenciado sim a produtividade, chegando à média aí de 2 anos, produzindo 8 sacas de soja a mais por hectare. Ou seja, o sistema Boi Safrinha é muito interessante e nós podemos fazer com que ele fique melhor ainda. E o último experimento que eu quero mostrar para vocês é um experimento que nós temos no Instituto Mato Grossense do Algodão. Tá? Lá no Instituto Mato Grossense do Algodão, nós somos meio que desafiados pelo senhor Álvaro, que é o diretor. Ele falou: de Carlos, eu até comentei com vocês, o algodão ele sempre está nas melhores áreas. Mas o sojicultor, ele tem áreas que não são top e que em anos de expectativa de algodão em alta, ele teria que ter uma possibilidade de colocar algodão nessas áreas. De chegar e conseguir colocar algodão nessas áreas mais arenosas. Então a gente queria desenvolver algo que possibilitasse o plantio de algodão na areia aqui no Mato Grosso. E aí nós montamos esse protocolo, esse experimento, que nós chamamos de protocolo IMA, numa área de 6 hectares. Iniciamos em 2017, é uma área que tem 14% de argila. Como é o experimento? O experimento são 5 tratamentos em que eles iniciaram, todos eles com soja na safra. Tratamento 1 é soja pousio, o tratamento 2, soja braquiária solteira, tratamento 3, soja depois uma braquiária com consórcio múltiplo. O consórcio múltiplo entrou famílias diferentes para entrar funcionalidade e nós não termos redundância funcional desse sistema. Então nós temos a gramínea, tem leguminosa, tem asterácea, poligonácea e curcubitácea. Tá? São 5 famílias diferentes. O tratamento 4, ele é semelhante ao 3, mas o que é diferente? Todos os tratamentos, o pasto fica por 8 meses, depois volta a soja. O tratamento 4 não, ele fica 20 meses de pasto. E o tratamento 5, ele é igual ao tratamento 3, só que, diferentemente de todos os outros, ele tem um nível a mais de diversidade funcional, porque ele entra
uma outra espécie que é o animal. E aí aqui sim tem um sistema integrado. Então os 4 sistemas anteriores, plantio direto, aumentando o nível de diversidade. E o 5 é o maior nível de diversidade, onde nós temos a presença do animal em pastejo. Toca-se isso por 2 anos e depois entra o algodão. Depois do algodão, colhe lá em junho, julho, em solo arenoso, o que é diferente é que você não planta algodão em safrinha. Como eu falei, algodão em solo arenoso é safra, né, por conta dos riscos. Aí depois que colhe o algodão em junho, fica num pousio, porque junho, julho, agosto, setembro não chove. Aí depois, lá no início das chuvas, planta soja de novo, volta o experimento 2 anos, depois entra o algodão, tá? Basicamente, esse é o experimento. Então, o que, que aconteceu? Uns dados gerais. Isso aqui é dissertação da Evelyn. A Evelyn faz agora, ela fez mestrado na UFPR, agora está fazendo doutorado. Olha o que aconteceu após 3 anos com o carbono orgânico total. Então, nós pegamos aqueles níveis de diversidade que nós consideramos. Esse daqui, ó. Deixa eu voltar ali rapidinho. Ó, desculpa. Muito baixo é o tratamento 1, baixo, médio, médio de longa duração e alto. Tá? Nós vamos aumentando o nível de diversidade. Então, desde muito baixo, onde a soja pousio, soja braquiária, aqui o médio é soja braquiária com consórcio múltiplo, por 8 meses, aqui é aquele de 20 meses e o sistema integrado. Carbono, entre os sistemas que não tinha a presença do animal, há uma tendência, se vocês observarem, tem uma tendência de aumento, mas ainda não significativa. Mas significativamente a presença do animal promovendo aumento de matéria orgânica. Parece ser algo até comum, né? A mesma coisa para o carbono orgânico particulado, que é aquela fração mais lábil, que foi recentemente adicionada ao solo. Mesma coisa, ó, você vai aumentando o nível de diversidade, mas onde efetivamente acontecem as diferenças, ó, no médio e longa duração ou no sistema integrado. Do nível de diversidade muito baixo para o alto, houve um aumento de praticamente 100% no carbono orgânico particulado. Isso acontece por quê? Porque a presença do animal em pastejo favorece maior crescimento de pasto, maior desenvolvimento de sistema radicular, maior liberação de exudatos, né? E isso vai fazendo com que a matéria orgânica nesse solo vá acumulando, porque também a presença do animal de forma indireta, em função do maior crescimento de raiz, e de forma direta, em função do pisoteio, promove maior agregação de solo. Uma maior agregação também protege a matéria orgânica da ação dos micro-organismos, como a gente vê aqui na matéria orgânica particulada. Isso faz com que se tenha um acúmulo de carbono orgânico total. Tá? Isso é algo muito comum que vai acontecer quando você coloca sistema integrado em solo arenoso. E aí a mesma coisa, o nitrogênio na matéria orgânica particulada. Olha o incremento de 90% do nitrogênio na matéria orgânica particulada. Porque você coloca sistemas que estão promovendo a entrada de nitrogênio nesse solo, onde tem leguminosa, e essa matéria orgânica ela vai sendo protegida contra a ação dos micro-organismos, a tendência é acumular nitrogênio também particulado. E essa daqui, ó, olha a cobertura, isso daqui já na lavoura de algodão. Lembra aquela foto que eu mostrei para vocês anteriormente de como geralmente é uma lavoura de algodão? Porque o algodão aqui também, em solo argiloso, o que acontece? Para depois você tem que revolver solo, porque entra cerca de 20 a 22 vezes por ciclo com máquinas em lavoura de algodão. Imagina, mais de 20 entradas. Em solo argiloso, em uma época de chuva, isso é muito fácil ter compactação. E o algodão não suporta compactação, então precisa revolver solo. Diferentemente do solo arenoso. Solo arenoso, a gente acha até bom que ocorra um aumento na densidade para que promova maior acúmulo de água, maior aumento de microporos. E veja aqui, ó,
essa lavoura de algodão, olha essa cobertura de solo promovida pela gramínea anteriormente. E o que isso refletiu, por exemplo, na produtividade de soja? Então, um artigo que foi publicado recente agora, esse ano, a gente observou do nível muito baixo ou baixo para o nível alto de diversidade um incremento de 9 sacas por hectare de soja. E isso tem se repetido. A soja desse ano também produziu mais onde tinha integração. Veja, é um reflexo muito interessante. Mas o que nós temos visto, olha só, além daquelas questões de solo lá, olha o carbono da biomassa microbiana. Aqui aquele sistema de baixa diversidade aumentando. Maior atividade biológica de solo, onde eu tenho a presença do animal em pastejo. O nitrogênio na biomassa, onde eu coloquei os consórcios, que entrou leguminosa, claro, eles sempre maiores também. Isso faz com que tenha maior atividade. Essas aqui são as bioanálises que a doutora Ieda preconiza, trouxe só elas, a beta-glicosidase e a arilsulfatase. Em sistema integrado, olha, muito superior aos sistemas puros, aos sistemas que não têm a presença do animal. Estamos falando especificamente da areia. E isso reflete também numa maior taxa de mineralização de nutrientes. Por exemplo, quando eu pego a média dos sistemas sem a presença do animal, em relação à presença do animal, nós estamos falando em 78% a mais de liberação de nitrogênio para o solo quando se tem um sistema integrado em relação a um plantio direto só com plantas de cobertura. Por isso aqui começa a explicar também aquelas diferenças de produtividade quando se tem um sistema integrado bem manejado, a gente começa a ter maior eficiência também na ciclagem de nutrientes. E essa informação aqui, ó, que eu acho que é fenomenal, que é aquela que nós gostaríamos efetivamente de ter encontrado. Antes de eu falar desses dados, quando nós estávamos com a lavoura de algodão em campo, nós tivemos a visita de um pessoal da Embrapa no nosso experimento, lá no IMA. Aí o senhor Álvaro, que é o diretor, me chamou para ir lá, para explicar para o pessoal, né? O doutor Ladislau, lá da Embrapa, um pesquisador fenomenal. E aí nós fomos no experimento. Nós descemos lá, conversamos lá no escritório, depois descemos no experimento. Começamos a entrar no experimento, na lavoura de algodão, nessa área, na área onde não tinha o animal, tá? Porque as parcelas que não tem animal, elas são uma do lado da outra, e para fechar um bloco, entra o animal lá na parcela do fundo, que é uma parcela de 1,5 hectares. E aí nós começamos a entrar, e de repente o diretor do IMA parou, olhou para frente assim, falou, olhou para trás, falou: o que tem de diferente nessa lavoura aqui? Aí era assim, a gente ia seguindo, de repente a condição das plantas mudaram totalmente. Aí eu falei: por que, seu Álvaro? Ele falou: não, porque essa lavoura aqui atrás é uma lavoura de 150 a 200 arrobas por hectare. Essa lavoura aqui da frente é uma lavoura de 300 arrobas por hectare. Aí eu falei: o que o senhor acha? Ele falou: eu imagino que tenha mais adubação, porque você vê mais maçãs, o engalhamento melhor, maior proporção de folha. Eu falei: não, a única diferença que tem aí é que nessa área entrou o animal em pastejo. Ele: não é possível. Eu falei: porque é o IMA que conduz tudo. Nós basicamente fazemos avaliações. Eu falei: você pode conversar com o Ney, que é o técnico lá. A única coisa que teve de diferente dessa área aqui atrás para essa é o animal. Ele arrancou, tirou foto, mandou para grupo de agrônomo, já quer fazer integração lá na área do IMA.
E lá nem tem animal. Os únicos animais que tem lá é do nosso experimento, que pega do vizinho. E olha só o que aconteceu. Olha naquela área lá de baixa diversidade. O muito baixa lá, né? Que é a soja depois pousil. Produziu 110 arrobas de algodão. Lembrando, o custo de produção do algodão são 200 arrobas por hectare. É o custo de produção. Quando eu tinha um pasto solteiro, que entrou cobertura, produziu 199 arrobas por hectare. Quando eu tinha aquele mix, né, de 8 meses, 222 arrobas. Já pagou, pelo menos pagou o custo de produção e sobrou 20 arrobas. Mais uma lavoura, que custa entre 13 e 15 mil reais. Você ter um lucro tão pequeno, né, você tem, é muito complicado. Quando eu tinha o pasto 20 meses, a mesma coisa, 220 arrobas mais ou menos. Quando eu tinha a área de integração, ele reflete aqueles resultados de solo que eu mostrei para vocês, 276 arrobas por hectare. Em que a média do Mato Grosso, naquele ano, foi de 286 arrobas. Ou seja, eu consigo fazer com que eu tenha a maior produção de algodão, viabilizando o cultivo em solo arenoso, desde que eu tenha sistemas diversificados com a presença do animal. E aí, quando nós pegamos o quanto nós ganhamos de produto em função de cada quilo de nutriente aplicado, naquela área de pousio, a cada quilo de fertilizante produziu 4 quilos de algodão. Quando eu vou para um sistema integrado, a cada quilo de fertilizante que eu apliquei, produziu 10 quilos de arroba de algodão. Mais do que o dobro quando eu tenho sistemas mais diversificados, principalmente com a presença do animal, eu consigo produzir mais produtos comercializáveis com a mesma unidade de nutriente. E para fechar agora, eu quero rapidamente falar para vocês, agora saindo um pouquinho do experimento e indo um pouquinho aqui para a prática, como os sistemas integrados eles podem contribuir com a redução no ciclo da pecuária no cerrado. Vamos pensar o seguinte, numa pecuária tradicional, em que eu vou pegar um animal, vou padronizar aqui um animal de mais ou menos 180 quilos, tá aqui, e que esse animal, nós vamos ter que recriar esse animal até pelo menos 390 quilos para que esse bicho possa ir para o confinamento. Tá? Então, a nossa recria, ela vai sair dos 180 e esse animal tem que ir a 390 quilos. Se eu considerar os ganhos médios da pecuária tradicional, aqui eu começando no mês de abril, que é geralmente um mês que a gente começa a comprar bezerros aqui, né? Ainda tem um pouquinho de ganho, nós estamos considerando 350 gramas dia, em maio 200 gramas dia, junho 100 gramas, julho, agosto com certeza não tem ganho de peso, é perigoso ter perda de peso aqui, numa pecuária tradicional, tá? Porque não tem pasto. Em setembro eu ainda coloquei 200 gramas, mas geralmente não vai acontecer, porque os pastos vão estar formados a partir de outubro, vão estar restabelecidos. Outubro, aí novembro, aí dezembro é onde nós temos o pico, depois nós vamos começar a ter uma diminuição. Pensando nesse cenário, para esse animal, nesses ganhos aqui que eu passei para vocês, para ele chegar a 390 quilos, demora-se cerca de 20 meses para que esse animal atinja os 390 quilos e a gente poder mandar esse animal para o confinamento. Com isso, o que nós teremos? Se eu pegar um custo cabeça mês, aqui ele varia de 40 a 60 reais, um aluguel de pasto mais ou menos, tá? Se eu considerar 20 meses que esse animal vai ficar para ganhar esse peso, é um custo de aproximadamente 800 reais. Porque eu vou ter, com isso eu tenho 8 meses
do animal nascer até desmamar. Eu vou ter esses 20 meses de recria, mais 4 meses de confinamento. Dessa forma, eu tenho 32 meses de um animal entre o nascimento e o abate. Quando eu pego um sistema integrado, tá, vai mudar alguma coisa. Por quê? No pasto tradicional, eu ainda coloquei aqui setembro, mas geralmente nós começamos a ter pasto aqui, ó, de outubro até março. Depois começa a cair a produção, tá? E aí eu tenho pasto seco aqui. Aí quando pega julho, já quase não tenho pasto. E isso faz com que aqueles ganhos sejam aqueles que eu mostrei anteriormente para vocês. Por outro lado, quando eu tenho o sistema integrado, no momento em que o nosso pasto ia começar a diminuir aqui, que é março, lembra que eu colhi soja em fevereiro, eu estou plantando um pasto, então a partir de março, abril, maio, até agosto eu tenho pasto. E, dependendo do manejo que eu adoto, pasto de qualidade ainda. Com isso, eu consigo reduzir a estação da seca para menos de 2 meses, se eu manejar bem o pastoreio. Não é só integração. A gente tem casos de integração que fica 60 dias animais no pasto. Nós temos casos aqui com 132, porque nós manejamos no rotatino. E aí a gente consegue ter, por exemplo, isso daqui, ó, um pasto no dia 10 de agosto, com a última chuva lá em abril. No dia 10 de agosto, nós ainda tínhamos, olha aqui, lâminas foliares em pastos bem manejados. Aqui foi o momento que nós tiramos os animais. Ou seja, ainda em agosto, nós temos essa condição. E, é claro, tem muito material senescente, tem muito colmo, o pasto não está crescendo, o animal está consumindo, mas nós ainda teríamos bucha para esses animais. Se você rodar o cerrado hoje, essa é a condição dos pastos que você vai ver. É essa cor que você vai ver os pastos. Péssima qualidade. Então, a gente pode, desde que bem manejados esses pastos, produzir forragem e diminuir a seca para 2 meses. Como que isso vai impactar a nossa pecuária? Vou pegar os mesmos animais com 180 quilos e ele precisa chegar a 390. Só que o que muda? Muda que em abril eu tenho o animal entrando em pasto top. Então, em maio, ele está em pasto top, ganhando lá perto de 700, 700 e poucas gramas. Pasto de integração. Julho, agosto, ganhando peso. Setembro e outubro é os meses que menos ganha peso, porque aí você já está com pasto perdendo qualidade em outubro. Em setembro, fazendo a transição de pasto de integração para pasto permanente, ganhando 450, 400 gramas, ganhando mais peso lá entre novembro, dezembro e janeiro. Com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter animais que vão sair de 180 para 392 quilos, ao invés daqueles 20 meses que nós tínhamos comentado anteriormente, caindo aí para 12 meses. Com isso, se eu considerar 8 meses até desmama, 12 meses de recria, 4 de confinamento, aqueles 32 meses anteriormente, ele cai agora para 24 meses. E aí você consegue vender um animal precoce, um animal que ele vai ficar menos tempo na tua fazenda, com custo menor. Isso só é possível com a integração. Uma outra coisa que também você pode fazer, por exemplo, alterar a estação de monta em fazendas de cria. A estação de monta, que ela geralmente acontece em final de novembro, dezembro, para esses animais começarem a nascer, esses bezerros, começar a nascer lá para final de agosto, setembro, porque já vai começar as águas. Aí o que você pode, aí o que vai acontecer? Vai estar todo mundo vendendo bezerro em abril, março, abril do outro ano, alta oferta. Aí o que você pode fazer? Você pode inverter a estação de monta. Ao invés desses animais estarem entrando na estação de monta lá em dezembro para começar a nascer em setembro, você altera a estação de monta para colocar esses animais para nascer em março, abril, que é uma época que na pecuária tradicional os pastos estão ficando ruins.
mas são os melhores pastos na integração. E aí, o que a gente faz? Lá em outubro, novembro, quando ninguém tem bezerro e que todo mundo tem pasto, você tem bezerro para vender. Só que aí, poxa, todo mundo tem pasto, você consegue vender um bezerro melhor. Porque um bezerro na seca, é como você... Não, eu tenho que tirar esses bezerros da minha fazenda porque não tem pasto. Então, o custo dele cai. Agora, eu tenho pasto sobrando, eu tenho bezerro para vender. E o pessoal do confinamento quer bezerro. Eles querem ter animais. Hoje a gente não está conseguindo fornecer o tanto de animal que esse pessoal precisa. Então, essa galera que vai fazer integração também, eles começam a comprar esses bezerros lá em novembro, deixam em pasto permanente, para quando tiver na integração, entra já recriando a integração, diminui o ciclo de abate. Então, também são estratégias que só podem ser possíveis por meio da integração. E aqui no Cerrado são estratégias que têm acontecido muito fortemente e que têm mudado o cenário de algumas propriedades. E para fechar, o que a gente tem visto também é que a integração aqui no Cerrado, ela tem feito com que a integração ela vai estar em área de produtor altamente tecnificado. Só que ela está forçando aquele pecuarista não tecnificado a melhorar o sistema de produção dele. Porque o quanto de bezerros ele produzir, ele tem para quem vender. Para vocês terem ideia, aqui no sul do Mato Grosso, nas fazendas aqui, o pessoal vai buscar boi lá no Pará. 1.200 quilômetros vão buscar bezerros lá para trazer para as áreas aqui, porque na região, que é uma grande produtora de bezerro, não tem bezerro suficiente para fornecer para as áreas de integração. Então, a integração, além de ser altamente eficiente aqui, ela ainda contribui para que outras cadeias da pecuária comecem a se tecnificar também para fornecer mais animais e de melhor qualidade. Porque hoje aqui ainda acontece o seguinte, o produtor ele tem cabeceira, meio e fundo, ou cabeceira, meio e cola, como fala no Rio Grande do Sul. E o que acontece? Esse produtor, ele fala, olha, eu tenho 500 bezerros. Aí chega um cara lá e fala, olha, eu quero comprar, mas eu quero tirar 50 fundo. Ele fala, não, então deixa, eu vendo para outro. Porque vai ter um outro produtor que vai vir comprar e não vai escolher. Tanto é que nos nossos experimentos, nós vamos passar bezerros no tronco, num lote de 700 animais, 800 animais, para a gente escolher os que entram no experimento, a gente tem animal, pega no mesmo lote, que veio da mesma fazenda, animais de 160 quilos e animais de 320 quilos, no mesmo lote. Porque o agricultor não vai escolher, ele vai levar tudo, porque ele precisa desses animais, ele vai comprar ele por um preço um pouco mais barato, mas ele vai levar, porque ele vai precisar na área dele e não tem produtor para fornecer o tanto de bezerros que a integração precisa. Tá bem? Dessa forma, eu fecho a minha fala aqui. Me desculpe por ter me alongado um pouco além do que eu gostaria, mas eu quero que fique gravado na mente de vocês que esses sistemas aqui no Cerrado, eles são sistemas altamente promissores, que têm um potencial gigantesco para intensificar a produção animal e a produção vegetal, porque ele contribui com a produção de soja também, né? E que esses sistemas, eles precisam ser planejados em nível de propriedade, cada propriedade é única. E a diversificação por meio de consórcios na fase de pastagem pode contribuir muito para melhorar a sustentabilidade desses sistemas e também o melhor posicionamento da adubação, ela também pode contribuir para aumentar tanto a produção animal quanto a produção vegetal. Tá bem? Fico à disposição caso tenham alguma pergunta, tá? Fico à disposição para responder vocês.